Está boa tarde? Estávamos à sua espera. Eu estava aqui com dificuldade. Já estou a ver. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, quem é que falta está visível? Eu já recebi a nota do vereador. Ok, obrigado. De qualquer modo, Zé Miguel, se quiser transmitir. Ele está a ouvir. Se ele se quiser deslocar para a Câmara, nós aguardamos um bocado e o Carlos Amaro está lá e podem... Eu acho que ele não sai de casa. Acho que faz bem. Está fechado em casa. Pronto, ok. Então também está a vereadora Hilda, também falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, o Jaime Ramos, que está através do telefone. Sim, senhora, penso que podemos começar. Já agora eu sugeria, vou também fazer o mesmo, que diminuíssem a qualidade do vídeo, não sei se já o fizeram. Sim. Ok, que naqueles pontinhos tem lá uma coisa para isso, quando a do vídeo mais baixa, penso que poderá haver melhor capacidade de comunicação. Diga, Zé Miguel. Presidente, e além do vídeo, quem não estiver a falar, é melhor desligar o micro para não haver nenhuma interferência. Só se liga o micro quando se falar, é mais fácil. Sim, claro. Pelo menos se houver barulhos na sala ou de fundo. Pronto, então penso que vamos tentar fazer a reunião, enfim, nestas condições, que são as condições que também já, como sabem, que já estão previstas na legislação extraordinária que saiu relativamente a esta matéria. Nós estamos a procurar gravar e ver pelo YouTube a reunião. Vamos ver, ou seja, a Ana Ramos já está na reunião, agora estava-me a esquecer de confirmar, ainda estou a vê-la ali. Ricardo, estás a dar apoio ao João Alves? Eu estou aqui e estou a fazer transmissão. Infelizmente houve alguém que denunciou a nossa transmissão em relação aos direitos de autor, mas eu já estou aqui a resolver o problema. João Alves, estás a apoiar a Ana Ramos? Vou dar apoio à Ana Ramos, sim. Portanto, temos condições para começar a reunião? Sim, temos. Live streaming has started. Ou seja, nós vamos fazer duas coisas. Uma é o João e a Ana vão tentar gravar a reunião em áudio, para registro. E, simultaneamente, vamos tentar, esta segunda parte não sabemos se vai resultar ou não, o teste que fizemos dava para fazer isso, simultaneamente vamos tentar disponibilizar a reunião no YouTube. A primeira, penso, está garantida e não há problemas, e será a reunião gravada para que, tal como fazemos nas outras, poder depois fazer-se a ata e validar alguma situação que haja dúvidas. A segunda, obviamente também com o vosso acordo. Recording is on. A segunda é a possibilidade de divulgarmos no YouTube. Nós não fizemos também grande publicidade disso, porque ainda não temos o domínio se se vai funcionar ou não. Por outro lado, o jornalista do Médio Tejo Online, o José Gaio, pediu-nos para poder estar presente na reunião, mas para não abrirmos uma exceção, porque como não vai haver entrada, não vai haver intervenção do público, por esta razão, ele poderá acompanhar, se as coisas correrem bem, a divulgação ele ou qualquer outra pessoa, a divulgação através do YouTube. Até estas são as condições gerais. Se estiverem de acordo, fazemos como assim. Aqui a questão da divulgação do YouTube, estamos todos de acordo. A questão aqui será a questão técnica de resultar ou não. Certo? Pedi a vossa anuência. Ok. Obrigado. Então, deixem-me só aqui abrir. Vai haver aqui, nós já tivemos também a testar a possibilidade. Parece que o ideal, pelo menos a mim acontece muito, e vai acontecer com certeza algumas vezes,
eu, quando estou desligo, estou a puxar o cheiro, sai do sistema. Vou procurar não fazer, e o ideal também é podermos ter 2 Google Chromes abertos, um com a própria, portanto, a sala virtual, e outro onde possamos consultar a documentação necessária. Portanto, é também aqui um treino que estamos a fazer, e vamos ver se a coisa resulta. Deixem-me só aqui abrir na Ramos. Ok. Pronto, eu começava também por dar um conjunto de informações, enfim, completar as informações. Essa coisa está... Ok. Completar as informações que transmiti na última semana, também dizer-vos, em termos gerais. Bom, começar por dizer que hoje já divulgamos, já temos um segundo caso positivo. Enfim, resistimos, nos últimos 2 dias foi um por dia, e muito provavelmente amanhã teremos um terceiro. Mas, por enquanto, este terceiro, agradeço que mantenham reserva, porque não é confirmado e, portanto, só amanhã é que saberemos. Qualquer modo, estes 2 casos que temos são casos que estão já em isolamento, são situações que não tinham grande... Uma das pessoas é um imigrante indiano, vive na nossa cidade há cerca de 10 meses, trabalha fora da cidade, e é uma pessoa que não tem grande relacionamento social. Portanto, o perigo de contágio através das relações sociais não será muita. Ele, desde que foi detectado, e foi daquelas situações que, de segunda prioridade, digamos assim, porque ele foi detectado através do diagnóstico, através do ADC, ou seja, telefonou para a Saúde 24, a Saúde 24 fez a triagem e enviou a ADC, os profissionais de saúde no ADC entenderam que ele devia fazer o teste, fez o teste e deu positivo. Mas é uma situação que não inspira muitos cuidados, embora estas situações possam evoluir negativamente muito rapidamente, como todos nós vamos ouvindo, não é? Mas felizmente não inspira muitas preocupações do ponto de vista clínico. É uma pessoa que está a aceitar muito bem as orientações, está até muito agradecido e agradado. Hoje também já providenciamos a entrega de alimentação, porque ele tinha alimentação, enfim, para ontem e para hoje, e podia ter, e já foi entregue, penso eu, que estava previsto ser entregue entre a 1 e as 2, que é o almoço, que é um reforço alimentar, e vamos fazê-lo assim nos próximos dias. É um cidadão que vive só, pelo menos a informação que temos, é que vive sozinho e, portanto, não terá grande relacionamento. A segunda pessoa é muito recente, ainda temos pouca informação, é uma senhora que vive com a família, o marido e 2 filhos, ou 2 filhas, agora por acaso não é relevante, que também já está em isolamento há alguns dias. Ainda não temos bem o estudo da situação, mas é uma pessoa que, a partida, não precisa também de apoios sociais, tem a família, e também não inspirará cuidados acrescidos de saúde. Mas, infelizmente, estas situações estão... E temos, além disso, 7 pessoas em vigilância ativa que no dia de hoje. Mas, e aqui já agora uma nota, como reforçar a diferença destes números para aqueles que são apresentados pelo OASSES. O OASSES considera a totalidade de pessoas em vigilância ativa que estão ou já estiveram. Até pelo conceito definido pela própria Autoridade de Saúde, só devem ser indicados aqueles que estão em vigilância ativa. E, portanto, como nas outras situações, aqui também haverá alta, quando as pessoas estão alta deixam de ser contabilizadas. Nós, desde o início, temos estado a fazer... Sim, já vi. Desde o início temos estado a usar esse critério e mantemos esse critério. Os números de vigilância ativa que nós indicamos são aqueles que a todo momento estão em vigilância ativa. Há, por exemplo, alguém que hoje tem alta da vigilância ativa, deixa de ter a obrigação, deixa de estar em vigilância ativa. O número é reduzido numa pessoa. Há mais uma pessoa ou 2 que aumenta. O número é aumentado em uma ou 2 pessoas. E são sempre os dados indicados pelo lugar de saúde.
Diga, Isabel. Sr. Presidente, obrigado. Essa questão é muito relevante, porque nós já tínhamos esclarecido naquela reunião informal que tivemos para monitorização na semana passada, mas como as pessoas não têm essa informação, tal como nós não tínhamos antes de termos falado na semana passada, ainda ontem eu fiz esse esclarecimento numa página no Facebook, uma pessoa que perguntava a discrepância de um dado para o outro. Se calhar faz sentido, na página da Câmara, onde estão estes relatórios, ou numa nota do Facebook, quando ele for produzido, clarificar que aqueles são o número de pessoas em vigilância ativa na presente data, sem acumulação desde o princípio. Ontem já vi também na televisão fazerem essa diferença, porque também havia uma diferença de dados a nível nacional, de organismos que estavam a dar dados diferentes. Nós estamos a usar os dados corretos que vêm do delegado de saúde, parece que se calhar faz sentido fazermos essa diferença para as pessoas perceberem e para que não haja nenhuma confusão, até porque é mais claro dizermos ao momento, efetivamente, como está a ser feito, mas é questão de estarmos a acumular desde o princípio, o que na verdade dá uma sensação totalmente diferente à população quando se vêem aqueles dados. E, portanto, sendo estes os dados corretos, faz sentido que seja só dado esse esclarecimento. Ok, eu vou tomar nota. De qualquer modo, a informação que nós disponibilizamos tem lá a legenda, e a legenda diz assim: casos em vigilância ativa, casos em monitorização diária pela Autoridade de Saúde durante 14 dias, o período máximo de ocupação da doença desde a data da última exposição, ou seja, não diz lá os casos acumulados, mas vamos aproveitar para clarificar tal como sugeriu. Sim, senhora. Relativamente às questões, digamos, da infecção ou da vigilância ativa, a situação é esta, mas, como disse, provavelmente amanhã teremos uma nova situação, esperemos que não se confirme. Pronto, tenho aqui uma nota do Ricardo agora a dizer que alguém denunciou a transmissão sob alegada violação de direitos de autor. Provavelmente teremos dificuldade em fazer, não sei o que é que aqui os direitos de autor têm aqui a ver com, não sei se é o nosso fiscal dos direitos de autor aqui do Conselho ou não, vamos falar com ele depois, mas provavelmente vamos ter essa dificuldade de fazer a transmissão agora como tínhamos enfim, pensado tentar fazer. Estas coisas vão se ajustando e vamos também aprender. Já agora também, ainda relativamente à questão aqui podemos dizer, pronto, continuamos no apoio aos idosos, quer através da linha de emergência, quer através do apoio da nossa iniciativa. Nós já demos volta, digamos assim, à lista dos cerca de 2 mil idosos. Há alguns 60 ou 70, ou os números são trocados, ou os números são trocados, ou mudaram de número, ou, por exemplo, houve um caso que até já vivia no Porto, e, portanto, agora estas listas vão ser ajustadas, retirando as situações que já não fazem sentido, ou mesmo as situações que se concluiu que eram pessoas que tinham apoio dos filhos, apoio do marido, enfim, pessoas que não necessitavam deste apoio mais próximo. Fica uma lista mais pequena e essa lista mais pequena vai continuar a ser contactada de 3 em 4 dias, portanto, numa rotação, uma vez ou duas por semana. Penso que era interessante que acontecesse, no sentido de manter esta relação. E há sempre aqui a mensagem de fique em casa e qualquer coisa ligue para a nossa linha de emergência de apoio social. Aliás, nós estamos a ter um conjunto de chamadas que vem por essa via, ou seja, foram os próprios voluntários e os nossos funcionários que estão a contactar. Digo assim, tome nota do número de telefone, se precisar de alguma coisa, ligue. E, portanto, neste momento tivemos cerca de 80 apoios já prestados pelos nossos funcionários da área social ou voluntários, desde alimentação, medicamentos, ou outras situações. E vamos continuar também a fazer. Neste momento estamos a servir 12 refeições nesta modalidade, que nesta fase estão todas a ser confeccionadas pelo SER, e estamos a ver a possibilidade, e já agora para vos dar também essa informação, o que transmitimos ao SER foi o seguinte: o SER tem
desenvolver esta valência no âmbito das cantinas sociais. O que nós dissemos ao SER é o que for suportado pela Segurança Social será suportado pela Segurança Social, o que não for, a Câmara Municipal assumirá o custo dessa, enfim, dos géneros e do que for necessário para mantermos ou até mesmo reforçarmos. Repara, aqui o reforçar as refeições servidas tem sido em função das necessidades que as pessoas nos reportam. Por exemplo, este senhor que agora está em isolamento reportou a necessidade, através do médico de serviço público, reportou a necessidade de refeição e já está hoje a ser servido. Também, neste particular, estamos a tentar encontrar uma solução para reforçar o trabalho de cozinha do próprio SER, para, se necessário, aumentarmos o número de refeições, sendo certo que a distribuição pode ser sempre feita pelos nossos funcionários, com os nossos carros ou pelos voluntários. Também dizer que hoje, ontem, ao fim do dia, tínhamos 51 voluntários inscritos, o que acho muito interessante e é, de facto, também agradecemos esta disponibilidade das pessoas para serem solidárias. E já agora uma curiosidade, mas é importante, com idades que variam entre os 17 e os 62 anos. Relativamente também, enfim, agora estava a ouvir em eco, também continuamos a fazer, enfim, fazer a desinfecção e a limpeza urbana. A desinfecção, como tem estado a chover, não tem sido possível, mas quer das áreas de maior acesso público, quer dos contentores, continuamos também temos a fazer uma gestão equilibrada da distribuição do país, porque, como sabem, essa é também uma dificuldade que nós todos temos e, portanto, nós temos conseguido, enfim, aliás, já disponibilizámos à Santa Casa, ao Lar dos Bombeiros, ao Lar dos Ferroviários, aos bombeiros, temos vindo a gerir temos recebido algum material, fizemos uma encomenda conjunta com a CIMT, também estamos à espera, já era para ter sido sexta-feira, ainda não vieram hoje 10 mil máscaras que encomendámos, esperemos que todo momento possam chegar, mas como também tem visto pela comunicação social, isto é o prato, é o normal destes dias, as encomendas não chegarem no tempo que estava previsto, mas felizmente até que também neste momento, e queria partilhar convosco, recebemos, não só o Leclerc entregou 200 máscaras, foram máscaras, não foi, vereador Atílio, foram 200 máscaras, e que nós nesta gestão pedimos para entregarem ao Lar dos Ferroviários, que era a instituição que no momento estava com maior dificuldade, como também recebemos também a própria Fundação EDP, pediu-nos indicação de instituições que, lar de idosos regularizados perante a Segurança Social, nós enviámos a informação dos 3 lar de idosos, os 2 da Santa Casa e o do Lar dos Ferroviários, e responderam-me que iriam, em princípio, não sei qual foi o critério, mas que entregaram um material ao Lar dos Ferroviários. Até ontem ainda não tinham recebido, ainda não tinham sido entregues. Mas não sei se viram nas notícias, eu vi, e como a Fundação EDP já está a entregar noutros pontos do país, portanto é provável. Zé Miguel, você se quiser falar, tem que falar, não sei se estava a falar para nós ou... Não, ok. Como já foram... ok. Já foram entregues noutros locais do país e, portanto, esperemos que durante esta semana também haja esse reforço. Mas temos feito essa gestão, digamos, com as IPSS da nossa cidade. Por exemplo, também o Hospital São João Batista iniciou hoje consultas por videoconferência, neste caso na especialidade de ortorrino, e que vai também procurar alargar a outras consultas. Também penso que é do vosso conhecimento que o Centro
Hospitalar do Médio Tejo tem aqui alterações de funcionamento. As urgências de Torres Novas e Tomar encerram entre as 21 e as 8. Mantém-se a urgência geral, penso que é assim, a funcionar em Abrantes 24 horas. E o Hospital de Abrantes, embora a pediátrica funcione 24 horas em Torres Novas, mas esta informação foi disponibilizada pelo Centro Hospitalar de forma formal e, portanto, é melhor consultarem ou recomendar que se consulte a própria informação do hospital. Nós podemos até também replicar no nosso site, que estar agora ter em conta o que eu estou a dizer, mas, portanto, foi essa alteração. Também, como já viram, penso eu, na comunicação social, o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem a unidade de Abrantes preparada para ser uma unidade específica do Covid-19. Não apenas para doentes da nossa região, mas até doentes de fora da região. Nessa matéria, felizmente, o Centro Hospitalar do Médio Tejo penso que tem dado uma excelente resposta, até na sua organização interna, e felizmente também para nós, os casos que se anunciam de infecção no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas 3 áreas, começam agora a surgir, ainda hoje vai surgir nos números de hoje mais uma pessoa infectada da Barquinha, uma profissional de saúde, justamente que trabalha no Centro Hospitalar, no Hospital de Abrantes. É normal que comecem a surgir profissionais de saúde, e nós temos muitos profissionais que aqui vivem e, portanto, também nos vai aqui acontecer a nós a serem infectados, mas felizmente, estava eu a dizer, o panorama no Centro Hospitalar do Médio Tejo é um panorama muito mais agradável, muito mais simpático, digamos assim, do que aquilo que está a acontecer no Hospital da Lesíria, onde o número de infectados e sobretudo ligados a pessoas ligadas a profissionais de saúde, é já bastante elevado e muito preocupante, pelas consequências que tem, não só do isolamento das pessoas, não só das próprias pessoas que ficam infectadas, como da necessidade de isolamento das pessoas que com elas contactaram, e isso poderá levar a ter áreas do Hospital da Lesíria com menor capacidade, com menor eficácia e menor capacidade de funcionamento. Felizmente a situação, como estava a dizer, não é tão grave no Médio Tejo. Aliás, neste momento no Médio Tejo, a informação que tenho é que não temos ainda há situações de infecção, mas não há situações com essa preocupação que parece estar a acontecer na Lesíria. Ainda, já que estamos a falar, ainda relativamente aqui, por exemplo, voltar a lembrar que, enfim, nós temos atualizado na página os estabelecimentos abertos pelos vários setores. Também dizemos que está hoje, enfim, está a arrebentar, ainda não está operacional, porque houve aqui uma dificuldade técnica, mas nós também estamos a criar um serviço que se chama Biblioteca em Casa, dirigida sobretudo para os mais novos, que tem histórias, jogos, passatempos. O próprio programa do Já Sei Ler será incluído aqui neste programa. Penso que já está, digamos, no Facebook, na página não está muito operacional, houve aqui um problema, mas estamos a trabalhar nisso no sentido de também ter aqui um acréscimo de possibilidade de entretenimento para os miúdos que estão retidos e que devem estar retidos em casa. Também dizer-vos que enfim, já agora dizer que a vida continua. Também divulgamos esta semana a lista das entidades que podem beneficiar da doação dos nossos 0,5% do IRS. Nós temos 8 entidades na nossa cidade que estão na página. Já o ano passado fizemos e nos outros anos fizemos essa divulgação e, portanto,
agradeço até que possam divulgar, enfim, são todas as IPSS da nossa cidade, mais os bombeiros, mais em Coprol, portanto, é o conjunto, eu agora, enfim, a Associação dos Agentes Ferroviários, a Santa Casa, os bombeiros, em Coprof, agora só abrindo a página, mas os Outonos da Vida, portanto, são 8 entidades da nossa cidade que podem reunir as condições para poder receber os 0,5% do IRS que cada cidadão pode afetar a uma instituição desta natureza. Também partilhar convosco, não foi possível ter tempo, mas antes também de partilharei o draft convosco, nós, como sabem, logo no início suspendemos os prazos de pagamento relativamente às faturas da Câmara. Agora, enfim, com esta maior reflexão sobre esta matéria, vamos fazer um documento que, no fundo, mantém basicamente mantém essas condições, ou seja, as faturas não pagas, vamos definir um prazo para que elas possam ser pagas em prestações, ou 6 a 12 prestações, um pouco que já fizeram alguns municípios, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, relativamente às rendas de habitação social. Nós estamos a pensar fazer isso relativamente às faturas que não sejam pagas durante estes meses até junho e fazer o seu pagamento ser feito a posterior, dividido em 6 ou 12 prestações a acumular às prestações que se venham a vencer. Também vamos, em princípio, isentar as rendas aos concessionários dos espaços municipais que estejam encerrados, tenham encerrado por via desta pandemia. Vamos também isentar de água e saneamento as IPSS, os bombeiros, as associações e coletividades. Não é nossa intenção fazer uma isenção de água para a generalidade das pessoas e depois avaliaremos, no âmbito do apoio social, avaliaremos as situações de carência que justifiquem algum apoio específico nessa matéria. Também, obviamente, que, aliás, já viram que num dos pontos da ordem de trabalhos aparece a alteração orçamental para permitir o reforço do apoio social, ou seja, a nossa intenção é ter esta situação estruturada do ponto de vista de, sobretudo, suspender prazos de pagamento, permitir o pagamento em prestações depois desta situação estar ultrapassada e isentar algumas entidades que são basicamente aquelas que eu referi na área social e na área associativa. Obviamente, também qualquer sugestão nós podemos enquadrá-la, não era a nossa intenção, mesmo relativamente aos estabelecimentos fechados, vamos pensar ainda melhor, mas os estabelecimentos comerciais fechados, por exemplo, nós podemos isentar a taxa fixa de água e saneamento. A partir da sessão fechados não tem consumo de água e saneamento. Podemos também incluir aí essa possibilidade relativamente aos estabelecimentos por esta via estão encerrados. Mas, portanto, era também dizer que ainda não está estruturado, vamos procurar estruturar esse documento para o publicitar. Também dizer-vos, já agora, ainda só antes de passar a palavra, que também neste momento, que é importante, a Segurança Social iniciou um trabalho de contacto de todos os beneficiários do RSI, no sentido de, sobretudo, os sensibilizar a ficarem em casa e também, penso eu, que foi para no sentido de os sensibilizarem a ficarem em casa e, presumo, para saber de alguma necessidade extraordinária. É também um trabalho paralelo que eu acho importante e relevante aqui realçar. E também estava-me a esquecer, mas nós também, durante a semana passada,
procedemos à divulgação, à entrega de flyers. Como sabem, nós são os habitantes do bairro Frederico Rich que têm mostrado maior resistência a confinarem-se às suas casas, e nós temos, tal como temos procurado atuar junto dos idosos, sempre que ligamos, a mensagem é: fique em casa, nós estamos cá para os ajudar. Também aqui neste grupo específico, procuramos ter uma atuação dirigida para os sensibilizar a ficar em casa. E a forma que entendemos foi distribuir, fizemos um flyer, enfim, mantendo aquelas coisas das regras de relação social, a lavagem das mãos, etc. E fizemos a entrega, juntamente com a Junta de Freguesia Nossa Senhora de Fátima, a distribuição desses flyers no bairro para incentivar. Estava-me ali a vereadora Tília a fazer sinal, diga. Mas a área social também fez o contacto por telefone com todas as pessoas da habitação social do bairro. Sim, senhor. Na semana passada, só não conseguiram, penso que 7 ou 8 que não conseguiram, porque o número de telefone não é o mesmo, não conseguiram fazer o contacto, mas não conseguiram o 100% por essa via, mas todos os outros, grande parte, contactaram por telefone. Ok, muito obrigado. Bom, eu em termos gerais era o que me oferecia dizer, não sei se há aqui algum aspecto que eu tenha esquecido, espero que não, relativamente àquilo que é mais... Também dizer só, em último, que os nossos funcionários têm dado uma resposta extraordinária, como sabem, nós temos cerca, neste momento, 70 funcionários em trabalho em casa, enfim, alguns que estão a ter tanto trabalho como se estivessem no escritório, outros nem por isso, porque as condições ao trabalho não permitem tão facilmente, mas temos também um conjunto de serviços organizados de forma rotativa e havendo pessoas que neste momento estão ao trabalho em casa, ou seja, estão ao trabalho, mas estamos também a minimizar o número de pessoas na rua, digamos assim, e essas pessoas serão chamadas, se necessário, como seja, por exemplo, as equipas ligadas às águas ou equipas dessa natureza. E, portanto, a resposta, também o próprio cemitério foi reajustado, etc. E estava-me a esquecer, antes de passar a palavra, que nós vamos, de facto, também, como sabem, o Governo já anunciou, ainda não o vi publicado, mas logo que seja publicado, o Governo anunciou a tolerância de ponto para os dias 9 e 13, e nós, como temos feito até aqui, vamos seguir exatamente essa decisão do Governo e vamos também acompanhar com tolerância de ponto para os dias 9 e 13. Em princípio, essa tolerância de ponto só terá as seguintes exceções. Na quinta-feira, quinta-feira, dia 9, funcionarão os RSUs e a recolha de monos e verdes e o mercado. Aliás, o mercado nós estávamos para fechar, foram eles próprios operadores e funcionários, até porque a quinta-feira que pretenderam trabalhar, até porque quinta-feira funciona também o mercado grossista, que é um mercado abastecedor importante aqui para a nossa cidade. Na segunda-feira, e também, Hilda, os tours vão se manter, não, na quinta-feira também, quinta-feira só vai funcionar os RSUs e o mercado. E a recolha peço desculpa, Presidente, e a recolha de monos e verdes, porque os funcionários, pronto, é isso. Aliás, até foram os próprios funcionários que sugeriram que se mantivesse também a recolha dos monos e verdes para não estar a acumular. Na segunda-feira, a única exceção serão, de facto, os RSUs, porque o mercado já por si está fechado e, portanto, será a única exceção. RSUs e monos e verdes, se for o caso disso. No sábado, já agora, o mercado vai estar a funcionar nos moldes em que tem estado, que eu peço sem grande problema. Pronto, eram basicamente estas, digamos, informações que tinha para partilhar convosco.
Se faltou alguma coisa, se faz favor, os seus vereadores completem, ou então passava a palavra também, não sei se os amigos se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, de acordo com a informação que nos transmitiu agora, e agora neste novo modo de comunicarmos agora oficialmente, menos fácil, mas estou em crer que vamos conseguir gerir toda a informação que temos e toda a informação para a análise. Sobre o ponto de situação do tema que está em cima da ordem do dia, Covid-19, na nossa cidade, da documentação que temos recebido e da reunião informal que tivemos há uns dias para sabermos do ponto de situação e como é que estava a ser gerida a situação, há aqui uma primeira nota que é: nós não somos todos do mesmo partido, não fomos todos iguais do mesmo partido, mas isto é uma situação que não escolhe ninguém. Portanto, não há oposição sequer que lhe valha neste momento a nada. E, portanto, recordo aquilo que disse há umas 3 semanas, por aí, que foi: as decisões difíceis que tenham de ser tomadas, são tomadas com a nossa colaboração, a minha, do vereador Jaime Rentos do PSD, porque esta é uma situação extraordinária e precisa do apoio, não precisa de forma nenhuma da oposição. Obviamente que sempre que houver informação, ou sempre que seja necessário, ou sempre que houver alguma coisa com a qual não concordemos, faço-lhe chegar diretamente, como fiz chegar pelo menos na semana passada, até para saber dados sobre situações que desconhecia diretamente. E, portanto, por aí é mais fácil e tenho esta informação da nossa parte. Agradeço a vossa posição. A questão que se prende em primeiro lugar é perceber como é que os briefings têm feito diariamente com a Proteção Civil, com o delegado de saúde. Obviamente eu sei que devem continuar a decorrer, à semelhança do que estava na semana passada, mas qual é que é a sensação e quais é que são os dados disponibilizados pelo delegado de saúde ao momento sobre o ponto de situação da evolução no Conselho? Porque nós começámos ontem só a ter publicamente casos positivos e, portanto, é expectável que este número aumente significativamente e, portanto, do próprio delegado de saúde, qual é que é a informação que nos é dada e qual é que os serviços de saúde, de que forma é que estão a encarar esta data. Depois, sobre os 2 casos positivos que já existem, estas 2 pessoas, de acordo com aquilo que eu percebi, e confirmo só se é assim ou não, são 2 pessoas, estão as 2 em isolamento residencial. Uma delas está a receber, inclusive, a alimentação, a outra não precisa estar no seio familiar, mas estão as 2 em isolamento. Portanto, a doença não está num estado grave o suficiente para ter que estar em casa. Exatamente. Depois, ao nível dos técnicos da autarquia que estão a trabalhar, eu tenho visto que tem havido um esforço muito grande da parte, principalmente de todos os que estão a as linhas de apoio, de acordo com a informação que me deu na semana passada, e os que estão a tentar comunicar com a própria autarquia para fora e dos serviços que estão a ser feitos, e, portanto, deixar-lhe essa nota. E deixar aqui uma nota que é: todos os serviços da autarquia que não estejam em funcionamento ou em que não seja necessário, em que seja possível os funcionários estarem em casa, quer executar tarefas, quer fazer essa rotação, eu acho que é o mais aconselhável, porque quanto menos gente tiver nos serviços, mesmo em serviços encerrados, é o melhor. E, portanto, eu não sei como é que estão os serviços desportivos e, principalmente, parece-me são aqueles que não estão no serviço, não estão diretamente no espaço da Câmara, obviamente para além dos RSUs, das recolhas, das oficinas e dos verdes, mas pessoalmente estes funcionários perceber todos aqueles que seja possível que não tenham que estar na Câmara para estarem em casa. É essa a recomendação que fazemos para toda a gente e, portanto, acho que devemos também fazer cá dentro. Depois, ao nível da autarquia, na semana passada tínhamos um número muito diminuto de pais a requerer refeições escolares, principalmente as refeições das crianças que tinham apoios para essas matérias. Havia um número diminuto, creio que seria 9 ou 11, a vereadora Tília saberá o número, não sei de cor agora. É o número, mantém-se com peço desculpa, neste momento estamos com 16 refeições. Ainda continua a
ter tudo servido da Escola do Bonito. Servido em... Em takeaway. Ainda. Em takeaway, 16. Temos 3 crianças que estavam na semana passada. Mantinham-se os 2 irmãos e mais uma menina que já esteve na semana passada. De serviços profissionais de saúde ou de serviços essenciais. E refeições de 16 têm vindo a aumentar de forma muito baixa, pronto, mais uma refeição hoje e depois mantém. Tem vindo a aumentar gradualmente. Mas está tudo correndo bem, ainda não houve necessidade de aumentar, de abrir o refeitório da Escola Rui de Andrade, mas se for necessário, está tudo organizado para essa abertura. Eu creio que com esta solução do takeaway, de acordo com o que falámos a semana passada, o refeitório da Rui de Andrade só deve abrir se houver uma situação excepcional de grande necessidade. Caso contrário, obviamente, contrato, mas caso contrário não faz sentido estar a abrir uma estrutura daquela dimensão para servir meia dúzia de refeições. É assim, só fará sentido se houver dimensão, e é também uma forma de dar resposta à população que vive na zona mais sul da cidade. Havendo essa necessidade, neste momento não há essa necessidade. Com 16 refeições, o número também não é significativo. E mesmo que haja essa necessidade, parece-me que é mais fácil, se houver forma de fazer o transporte de um lado para o outro e estar a abrir a estrutura. Mas isso será equacionado se houver forma, e portanto não vale a pena estarmos agora aqui a... Depois, só 2 notas. Uma primeira que tem a ver com aquilo que referiu há pouco sobre nesta situação de emergência e necessidade, as eventuais profissões e possibilidades que o município equaciona para resposta à cidade, em face das necessidades que existem. E eu registrei que me falou em algumas isenções de água e saneamentos para IPSS, com meios de coletividades e renda aos concessionários de espaços municipais que estejam encerrados. Obviamente que estas opções são opções relevantes, as IPSS estão a ter gastos, como noutras alturas, provavelmente em número superior. Acho que todo esse possível esteja especialmente realizado. Provavelmente há associações e coletividades que não estão a ter gastos nenhum porque estão encerradas e, portanto, também vai ser preciso ver isso, mas também não têm receita nenhuma porque não estão a conseguir fazer atividades e, portanto, há um balanço que aqui tem que ser feito. Mas depois também nos parece a nós que há 2 vertentes aqui que têm que ser analisadas e eu acho que nós as devemos ponderar para o futuro. Nós vamos discutir aqui agora, porque não é essa agora a altura, mas acho que devemos começar a maturá-las enquanto equipa. São um apoio em 2 vertentes. Uma primeira, ao nível do comércio e da indústria, porque se há algum que está a ter um volume de negócio superior àquilo que tinha antes, para as necessidades que surgiram e às aquisições que existem, há outro que teve uma queda abrupta e à qual temos que ver, dentro daquelas que são as possibilidades da autarquia e as responsabilidades que temos, qual é que é a área em que a Câmara deve atuar. E outra tem a ver com os particulares. Nem todos os particulares tiveram e têm quebras de rendimentos, mas há muitos que têm e, portanto, a própria autarquia também tem que ver aqui em que áreas é que pode atuar. Já há uma série de casos do país que foram analisados e trabalhados de uma forma equitativa, sem ser irracional e propor tudo para todos, porque propor tudo para todos é um disparate, porque depois o dinheiro não chega a todos, para todos, mas a verdade é que temos que encontrar aqui um mecanismo de conseguir responder para esta questão. Eu, se calhar, o que propunha é que começássemos a fazer um trabalho fora desta reunião, obviamente, mas de propostas que nós teremos, e provavelmente o Sr. Presidente também já pensou nelas, para que possamos começar a complementar um dossiê específico para esta área. Numa situação anómala como ela é, exige uma resposta especial também. O próprio Governo está a pensar nisso, o Presidente Sábio, vem agora também, em princípio, virá alterar a lei dos compromissos para permitir às autarquias que aumentem o seu valor de dívida. Não é dívida por nada, é dívida que seja essencial, que seja necessária. Nós, obviamente, que apoiaremos as medidas que sejam tomadas de forma equitativa, equilibrada e sejam importantes para as pessoas e para as pessoas.
E para o nosso tecido de comércio e indústria, nós temos, tal como todos os outros conselhos, o comércio em grande número arrasado com este incremento dos seus espaços, e temos que olhar para eles e perceber de que forma é que os podemos apoiar e ajudar nesta parte. Por fim, e uma situação que não tem diretamente a ver com esta pandemia que viver, uma nota sobre o ponto de situação da atribuição dos subsídios às entidades e às coletividades, para saber como é que estamos, se vamos aprovar brevemente, ou se vamos fazer essa distribuição, se está planeada para ser já feita brevemente, porque apesar de haverem estes condicionamentos todos, as instituições e coletividades continuam a ter responsabilidades e, portanto, vamos ter que analisar de que forma é que vamos poder apoiar, e essa lista de 2020 eu creio que devem estar a necessitar dela como pão para a boca para conseguirem fazer face às responsabilidades que têm. Obrigado. Ok, obrigado. Eu, não sei, antes de dar a palavra, só aqui, já agora só 2 ou 3 notas, que é dizer o seguinte: relativamente a esta questão dos apoios, eu sugeri o seguinte: nós, durante esta semana, uma semana mais curta, se fizerem chegar alguma sugestão, seria interessante para nós termos o documento pronto para segunda-feira. Portanto, algumas sugestões que queiram fazer chegar, mandem por mail relativamente, nesta perspectiva. Nós podem fazer as sugestões que entenderem, obviamente, mas nós, por exemplo, a questão dos particulares, nós entendemos ser de privilegiar o apoio social caso a caso. O apoio caso a caso, em vez de estarmos a fazer isenções cegas, como aliás nessa matéria estamos de acordo. Também só aqui 2 notas que eu há pouco me esqueci de referir que são importantes. Nós também já temos o plano de operações municipal ativado, que aliás foi dado conhecimento, e hoje mesmo foi-vos enviado um plano de alojamento, enfim, um plano extraordinário de alojamento com 3 dimensões. Uma que é o alojamento se houver necessidade do CDOS enviar reforços para a nossa cidade, está previsto o seu alojamento e as refeições. O alojamento de membros do Corpo de Bombeiros que tenham que estar em isolamento e que não tenham condições para ir para as suas casas, ou que será numa primeira fase na casa que a Junta de Freguesia dispõe no bairro da Liberdade. E uma terceira dimensão, que é um apoio mais massificado, que nós neste momento temos o pavilhão Rui de Andrade, com, enfim, cerca de 70 camas. Neste momento estão lá 63, salvo erro, mas as outras ainda não estão lá porque não temos colchão, mas está preparado para ter 70 camas, e já estão montadas, com exceção destas que eu estava a dizer que não têm ainda colchão, para fazer face a eventuais alojamentos extraordinários numa primeira fase de idosos dos nossos lares, e esse alojamento far-se-ia também com o apoio direto dos funcionários dos lares respectivos. Também, se escolhemos a Rui de Andrade, não só porque neste momento tem 2 salas e que são, por exemplo, o pavilhão municipal era um espaço demasiado grande, e estas 2 salas permitem-nos ter ali um espaço, enfim, se for necessário isolar pessoas umas das outras. Também, obviamente, que inclusive tem uma sala, que era uma sala de aula, que está preparada para alojar funcionários da própria instituição que acompanha os idosos. Além dessas 70 camas na Rui de Andrade, temos também mais 40, que até podem ser mais, podem ser a 45 no Hotel Gameiro. Também temos, no mínimo, 36 casas no hotel, 36 camas no Hotel Dom João. Eu digo 36 porque quando falámos a primeira vez, eles ainda tinham lá alguns hóspedes e, portanto, tinham 36 livres para isto. No entanto, eu penso que eles ou já aderiram ou vão aderir ao layoff e, portanto, vão encerrar o hotel, eles, o Hotel Dom João, mas isso não obsta a que, se for necessário usar o Hotel Dom João, ele está disponível para ser usado também neste modelo, ou seja, vamos supor que é para alojar funcionários idosos, peço desculpa, do Lar da Misericórdia, por exemplo. Os próprios funcionários vão apoiar as atividades de apoio aos idosos
no hotel ou Dom João, ou no Hotel Gameiro, ou na Rui de Andrade. Também o Hospital de São João Batista tem um conjunto de camas que, ainda que estejam também, digamos, disponibilizadas para a saúde, se houver aqui uma situação dessas, se tivermos pessoas acamadas que tenham que ser acomodadas em espaço hospitalar, temos também essa possibilidade. E por aí penso que as coisas estão também, esperemos que não seja necessário serem usadas. Portanto, eu partilhei hoje convosco, ou pedi para partilharem, aliás, esse plano de alojamento, também com o anexo daquilo que é o plano de evacuação divulgado pela Segurança Social ao nível do distrito. Relativamente também aqui à questão dos briefings diários, são briefings muito rápidos e que têm corrido bem, e normalmente tem também, enfim, a percepção do lugar de saúde, penso que é a mesma que nós temos. Até agora as coisas têm corrido bem, penso que as pessoas têm respondido bastante bem às orientações, mas nós temos aqui 2, 3 focos grandes. Um deles são os idosos, porque nem sempre são mais vulneráveis e às vezes não é fácil confinarem-se tão facilmente a casa. Reparem, eu sei de voluntários que ligaram e eu pensei, não, eu tenho que sair, tenho que ir beber o meu cafezinho à rua, dizia uma senhora. Portanto, deve ficar em... você diz isso que é novo e tal. Portanto, estas coisas, portanto, não é fácil. Temos outro foco, temos outro grupo de pessoas, enfim, temos aquele grupo que não segue as orientações que já falámos, mas depois temos um grupo de pessoas de grande risco, que são os profissionais de saúde, e como sabem, na nossa cidade vivem muitos profissionais de saúde que trabalham fora da cidade, ou em Torres Novas, ou Tomar, ou Brantes, ou até noutros centros de saúde. E, portanto, por aí também temos, de resto, as coisas estão, penso eu, bastante controladas. Também só dizer aqui que era só, antes de passar, pronto, relativamente às intervenções de José Miguel, é isso, nós vamos também, enfim, vamos dando nota dessas situações. Diga-se, faz favor, vereadora. Boa tarde. Pronto, também aqui da parte do Bloco de Esquerda queríamos agradecer e fazer parte desta solução, não é? Agradecer o bom trabalho e a articulação que tem sido feita pelos serviços municipais. Nota-se que há um grande esforço e que há, de facto, uma vontade de vencer esta epidemia e tomar as medidas que for possível ir tomando. Pronto. Também nós gostávamos de fazer parte dessa solução. Eu há pouco deixei de ter o solódio. Percebi que estavam a preparar durante esta semana vão abrir ao contributo dos outros participantes. Durante esta semana puderem dar alguns contributos, vamos preparando aqui um documento com estruturar melhor os apoios, digamos, às famílias e também um pouco a alguma atividade comercial da cidade. Exatamente, tem a ver um pouco com isso, que gostávamos de fazer algum contributo que viesse ajudar a complementar as medidas que já estão a ser tomadas, nomeadamente em termos da indústria, do comércio, que apesar de, em alguns casos, não ter fechado, têm quebras muito grandes na faturação e que podem surgir formas de ajudar a minimizar os efeitos depois dessa quebra. Em termos de comércio, até já foi falado na questão das bancas municipais, dos estabelecimentos que estão fechados, de isentar o pagamento das rendas, até talvez estender isso aos que se mantêm em funcionamento, até porque têm muito menos procura, muito menos público, muito menos compradores, e compensar um pouco o esforço que estão a fazer por continuarem em funcionamento. Por isso, vamos então preparar algumas ideias. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, da isenção
as taxas de esplanada, por exemplo, que neste momento não estão a ser usadas, o que pudermos em termos de apoio. A taxa de esplanada é paga anualmente e é um valor muito baixo. Já está a ver? Mas pronto, só para ter essa... Sim, pronto, tudo o que puder ser em termos de contributo para minimizar os... Contem connosco, pronto. O resto é isso, é agradecer o trabalho e fazer parte da solução. Ok, muito obrigado também. Só mais duas notas antes de passarmos à ordem de trabalhos. É que as empreitadas, a empreitada da Ferreira Mesquita e da Aro 1, que é Ferreira Mesquita Tílias, tem continuado e continuará, enfim, o empreiteiro entende que mantém condições para continuar e tem continuado até em relativamente bom ritmo. Também dizer que nós, entretanto, como está aí um dos pontos da ordem de trabalho é também um alargamento do prazo para a entrega de propostas da ARU 3, como também já despachei ao abrigo de urgência a mesma situação, mas já depois do fecho desta ordem de trabalhos, o alargamento do prazo para a entrega de propostas para a empreitada de perdas de água, perdas de água, sim, stop perdas, que foi assim que chamamos, ou seja, os processos administrativos continuam a funcionar com alguns ajustes por causa destas situações. Por exemplo, esta semana tivemos a conclusão de um prazo e já temos o relatório preliminar da empreitada da recuperação da estrada municipal 1179, que liga aos Riachos. Também já está em fase de contratualização a construção da muro de contenção na rua Dom João de Castro e a reposição das condições de segurança depois daquela situação das cheias, e também e tivemos uma outra pequena empreitada que também, as coisas estão a funcionar e dentro do possível vamos mantendo a atividade, não parando. Aí, por exemplo, os técnicos dessa área estão a trabalhar em casa e sempre necessário deslocam-se às obras ou deslocam-se à Câmara para consultar este ou aquele dossiê. Portanto, as coisas continuam a funcionar. Bom, então, se não tiverem mais nenhuma questão, poderíamos passar para o período de ordem do dia. Relativamente à ata, perguntava se tinham alguma questão, sendo certo que a ata a aprovar será aprovar pelos presentes nesta reunião, incluindo o vereador Jaime Ramos. Não havendo nenhuma questão, eu ponho à votação. Ok. Quem vota? Sim, porque estamos a considerar o vereador Jaime Ramos na reunião, certo? Não há? Ok. E eu vou estar ausente da votação porque não estive presente na reunião. Não teve já? Não, estive na reunião informal, mas na reunião da passada, portanto vou pedir a ausência desta votação. Sim, dona Ana, de acordo com o Código do Processo Administrativo, nem é preciso pedir ausência, só votam a ata os que estiveram presentes. Os presentes hoje que estiveram presentes na outra reunião. E depois é invocado o artigo do Código do CPA que regula isso. Então, sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, a ata é aprovada por unanimidade. Passando ao ponto da ordem, desculpem lá, expediente diverso. Temos o ponto 1, que é para conhecimento do e-mail do grupo parlamentar do PC, não havendo nada em contrário, considera-se que a Câmara tomou conhecimento. O ponto 2 é um pedido da União Distrital das IPs, ainda anterior a este período extraordinário em que vivemos, que é, na nossa opinião, de conceder um subsídio que é de 150 euros, penso eu, para permitir o equilíbrio da União da União Distrital das IPs de Santarém. Sendo certo que esta entidade faz efetivamente um trabalho de coordenação e de informação
ao nível do Distrito de Santarém. Não sei se algum dos seus vereadores quer fazer alguma intervenção. Não sendo, não querendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3. Aqui, o Outonos da Vida. O Outonos da Vida foi cedido. Sr. Presidente, eu saio da reunião neste momento. Está bem. A senhora vereadora que neste momento, a senhora vice-presidente que neste momento também faz parte dos corpos sociais dos Outonos da Vida, ausenta-se deste... Estava aqui a ver a minha cábula. Espera aí, desculpem lá. Pronto, aí temos uma situação e eu penso que a proposta, o pedido, os Outonos da Vida fez um protocolo, nós cedemos o espaço aos Outonos da Vida por protocolo em dezembro de 2015, por um ano, renovável por mais 3, no limite de 3 anos, ou seja, o prazo dessa renovação acabou em 2019 e veio o responsável dos Outonos da Vida pedir a renovação desse protocolo por 6 anos. Ora, nós entendemos que deve ser feita anualmente e a proposta é que se renove o protocolo que existe sem limite de renovações, ou seja, que se faça a cedência nas condições em que já está cedido o espaço por um período anual, renovado automaticamente se qualquer das partes não comunicar a intenção de o não renovar. É essa a proposta e não os 6 anos. Os 6 anos parece-nos perfeitamente excessivo. Foi uma situação que não foi devidamente avaliada antes de enviar aqui para a reunião de Câmara. Estão de acordo com essa possibilidade? Faz favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos, obviamente, nada contra a aprovação dessa verificação anual para que o espaço seja cedido à entidade e, portanto, com esta proposta que faz agora, parece-nos válido. Parece-nos é que eu, de acordo com a informação que tenho na pasta, seria interessante percebermos quais são as atividades que estão a ser desenvolvidas no plano de atividades. Eu não sei se esse plano de atividades foi remetido à Câmara ou não, mas acho que era relevante para podermos analisar a pertinência da manutenção, e até porque nos diz que a manutenção, como vem na documentação, foi solicitada por um período tão longo, tendo que haver, obviamente, um plano de atividades que dê resposta. O período longo, o período longo é a proposta deles, mas a minha proposta à Câmara é que seja por um ano renovável por igual período. Quanto à atividade, o que lhe posso transmitir neste momento é que houve ali um período, de facto, em que as coisas não terão funcionado como pretenderiam e, neste momento, a Associação tem outros órgãos e penso que estão a tentar reativar a atividade. E, nessa perspectiva, vale a pena nós apoiarmos este reiniciar da atividade. A Presidente da direção atual é a assistente social Anabela Cadete. Sim. E, portanto, tem um grupo de pessoas que estão a procurar, neste momento, reativar a Associação Outonos da Vida, que tem o objetivo a área de intervenção dos Outonos da Vida situa-se na área dos cuidados paliativos, ou seja, apoiar pessoas, jovens ou não jovens, que estejam em situação de grande sofrimento e criar ali situações de complementaridade para os apoios das entidades de saúde e das famílias. Penso que é extremamente meritória e era bom que nós se conseguisse não deixar cair aquela associação e reativá-la. Por isso, até por isso faz sentido nós renovarmos, sim senhora, por um ano e renovada anualmente. Se as coisas não evoluírem, nós também temos sempre essa possibilidade de comunicar com 90 dias a não renovação da cedência do espaço e cessar o espaço. Está bem? Diga. Sr. Presidente, o e-mail
solicitar esta questão vem assinado pelo Presidente. E o Presidente não indica aqui que é Anabel Cadete, indica que é António Miguel. Que eu imagino que seja, inclusive, é um autarca da Assembleia Municipal. Exatamente. Foi neste espaço-tempo que houve, de facto, uma alteração dos órgãos diretivos, porque e está a haver essa dinâmica que eu penso que acompanhar. Certo? Então, com esta alteração, ou seja, seja renovado a concessão, a cedência do espaço por um ano, renovável por igual período, sem limite de tempo de renovação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, Dona Ana ou João, não sei quem é que está a acompanhar, a Dona Ana está com o micro desligado, mas para ser feito este ajuste à proposta. Está gravado. Está gravado, ok, obrigado, João. O ponto seguinte, ponto 4, a autorização de transmissão de licença de táxis é uma situação administrativa normal que é de aprovar de acordo com a proposta. Não sei se tem alguma questão, só dizer-vos que, além, enfim, os taxistas têm normalmente, enfim, já houve um ou outro que falou, dizer para nós não aprovarmos mais táxis para a cidade. Ora, neste caso em concreto, nem é mais um táxi, é apenas a transferência de um táxi. Além disso, também para ficarem a saber, eu também não sabia, mas agora, quando foi feita quando a Vice-Presidente fez esta avaliação, ainda se concluiu que há dois lugares, duas licenças por atribuir na cidade e penso que, enfim, se houver mais pretendentes a essas licenças, nem temos que nos pronunciar. É administrativo porque elas existem, podem ser atribuídas desde que reúnam as regras para isso. E neste caso, como eu estava a dizer, esclarecimento que, em bom rigor, esta transmissão entre titulares não carece de autorização. A legislação foi alterada, isso foi já explicado. Terão que o comunicar ao município, o município, cumprindo as suas obrigações, vai verificar se o carro continua a reunir as condições, mas também não teria que o fazer, é apenas uma diligência de zelo que traz algum descanso aos nossos serviços quando dizem que está tudo em ordem. É só isso. Nós também mantivemos aqui a vinda à Câmara até para ter esta informação que existem ainda duas licenças por utilizar. De qualquer modo, que a Câmara era para conhecimento, que a Câmara tomou conhecimento. Ponto seguinte. Plano de operações municipais, Covid-19 para conhecimento. Como eu vos disse, eu, enquanto Presidente de Câmara, aprovei o plano de operações municipais, que, no fundo, tem uma estrutura igual, proposta pelo CDOS, igual aos outros municípios, com um ou outro ajustamento, e hoje mesmo enviei-vos o anexo, ou foi-vos enviado o anexo, com o plano de alojamento extraordinário para o caso das situações que sejam necessárias alojar. Não sei se tem algum comentário, se não, que fique registado que a Câmara tomou conhecimento. O ponto 6, a alteração número 3 ao Orçamento da Despesa e golpes, é justamente a criação de um conjunto de linhas orçamentais da despesa associadas ao Covid-19. Aliás, a informação penso que é clara e depois poderá ser enviado para conhecimento à Assembleia Municipal e estão a ser criadas aquisição de bens, aquisição de serviços, transferências correntes, capital, refeições confeccionadas, apoio social, géneros alimentícios, equipamento de proteção individual, obviamente neste momento dotadas por valores que depois poderão ser eventualmente ajustadas entre si. O valor global, como vos disse na semana passada, são 200 mil euros e o valor, grosso modo, disponível pela anulação das festas da cidade, o dia do idoso,
e também outros compromissos de natureza cultural que, entretanto, foram anulados. Abertas estas rúbricas, também se houver necessidade de as reforçar, nós já estaremos mais à vontade para que isso possa acontecer. Não sei se tem alguma questão. Não tendo, eu pergunto, não estou a ver. Desculpa lá. Da informação que foi enviada, estes 200 mil euros, a nível orçamental, provêm, de acordo com o que eu estava a dizer, das festas da cidade, do Dia Municipal de Idoso, que comemoramos em maio sempre, de manifestações culturais, imagino que da festa do entroncamento em flor e de outras atividades. Essa é a única que eu não tenho pena que não se realize, mas é uma discussão que nós já tivemos várias vezes. Mas, de qualquer forma, compreendo e faz sentido. Agora, Sr. Presidente, também na lógica daquilo que referi há pouco no primeiro ponto, estas verbas, daquilo que me estava a dizer, de sendo necessário ir dotando estas verbas, caso isso se verifique, esta possibilidade que o Governo parece abrir de alteração à lei dos compromissos também nos permite que, caso seja necessário, estas verbas sejam reforçadas não só com outras alterações orçamentais, ou seja, o próprio bolo já deste orçamento, mas também com a contração de novos valores para isso. E também a lei dos compromissos dessa alteração pode permitir que isto faça, correto? Claro. Aliás, é assim, estes 200 mil é um valor que tem algum simbolismo, para o nosso orçamento tem significado, mas é um valor que esperemos que não seja necessário ultrapassar, mas se for necessário ultrapassar, nós vamos ultrapassá-lo e vamos encontrar soluções para isso. Se tivermos que ultrapassar é porque as coisas estão a correr muito mal. De qualquer modo, também já aproveitar e o que devo dizer, há um conjunto de iniciativas já legislativas no sentido de facilitarem que a tesouraria dos municípios ou, como disse, por um lado, o excepcionar dos níveis de endividamento, as dívidas contraídas para este fim, também a questão de, por exemplo, ainda não tenho confirmado, mas como sabe, eu também faço parte da administração da empresa Águas Val do Tejo e o Grupo Águas de Portugal, no todo, fez uma proposta que eu acho muito interessante, que é a seguinte: o Grupo Águas de Portugal contraiu um empréstimo de 200 milhões de euros com o BEI, com o Banco Europeu de Investimentos, para os municípios que o pretendessem aderir e regularizar as dívidas que têm com o Grupo Águas de Portugal, que são ou com a AVT ou com as Águas do Norte, enfim, com as várias empresas regionais que foram constituídas. Desses 200 milhões, só 70 milhões é que foram usados. Eles propuseram que os outros 130 milhões, que são financiamentos em boas condições, fossem usados da seguinte forma. Propuseram, e eu penso que o Ministro aprovou, penso que é uma questão de dias, se não saiu já, estar a sair, que as faturas de março, abril e maio, penso eu, dos municípios, fossem pagas neste momento apenas em 50% do seu valor, e os outros 50% nós, municípios, aderirmos a esse financiamento do BEI e que seria pago em 25 anos com um juro praticamente irrisório. Ora, só para ter uma ideia, no nosso caso, isso significaria 3 meses, qualquer coisa, não chega bem a 450 mil euros, direi para aí 420 mil euros, 430 mil a faturação dos 3 meses. Se nós agora só tivermos que pagar de imediato metade disso, 200 e picos mil euros, e os restantes 210 mil ou 200 e for pago com base nesse financiamento do BEI, nós vamos ter aqui também o reforço de tesouraria de 200 e tal mil euros, que é interessante. Nós estamos atentos, portanto, às várias hipóteses de reforço da tesouraria, porque uma coisa é certa: se houver necessidade de mudar os meios financeiros para fazer face a um flagelo ainda maior do que temos, nós temos a obrigação de o fazer, e temos que o fazer de facto, não entrando, repara, enfim,
vamos isentar a água a toda a gente. É simpático, mas de facto não resolve o problema. Há muita gente que não precisa e aquilo que for necessário nós temos que fazer e para isso, com certeza, aliás, vocês já o disseram, também conto com a vossa colaboração, obviamente, e na altura própria nós havemos de avaliar. Neste momento, os 200 mil euros é uma verba, porque reparo também, já pedi às IPSS para fazerem um apanhado, porque dos reforços que estão a ter, para eventualmente haver um reforço de transferência, dos reforços dos custos, para haver eventualmente um reforço de transferência no âmbito dos apoios sociais, porque eles têm neste momento reforços que têm a ver com a atividade normal deles, quer com os EPIs, quer uma série de coisas, mas também têm reforços com o apoio que estão a dar a terceiros que não dariam numa situação normal. E, portanto, vamos contabilizando e, obviamente, que vamos estar aqui atentos àquilo que possa vir também do Governo para nos auxiliar nessa matéria. Posto isto, relativamente ao ponto da alteração orçamental, penso que estamos de acordo e eu iria, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é a minuta do contrato da contratualização do empréstimo, neste caso com o BPI, que foi a entidade vencedora do concurso. Também nós já aprovamos o empréstimo, a Assembleia já se pronunciou, trata-se aqui de aprovar a minuta do contrato. Não sei se há alguma coisa contra, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8, 9 e 10 nós vamos retirar até por duas razões. Não nos parece, não é a melhor altura para iniciar este processo agora e também para clarificar um pouco estas informações. O ponto 11 é uma situação muito pontual que tem como justificação uma colocação de uma pintura no chão para permitir que o carro dos resíduos possa entrar naquela rua, que é aquela rua traseira ao pavilhão da União, e a dificuldade, muitas vezes há dificuldade para o carro dos resíduos entrar naquele espaço e, portanto, tem esse objetivo. Penso que também não tem nada de especial. Diga. Sr. Presidente, o vereador Jaime Ramos está aqui a tentar entrar agora por causa deste ponto e está-me a mandar por escrito aquilo que quer que diga. É possível que não... Jaime, consegues falar para ver se percebe? Não, diga o que você diz. Ok. Para além desta situação, e parece-me que esta situação aqui é absolutamente aceitável, há uma outra questão que ainda deve ser considerada, e para o vereador Carlos Amaro, que tem esta responsabilidade, tem a ver com a seguir ao portão da Casa Paroquial, na freguesia de São João Batista, logo a seguir à passadeira deve ser colocado um tracejado em zigue-zague para impedir que se estacione sempre naquele local um veículo que tira a visibilidade aos veículos que vêm da Rua da Fé, onde existem duas escolas. Porque este é um ponto de confluência onde tem havido alguma sinistralidade. E, portanto, dar aqui uma nota para que se consiga analisar esta situação nos serviços para aferir da possibilidade de colocar esta marca no pavimento. Carlos, percebeste a coisa? Ok. Então, está registada essa nota. Vamos avaliar. Uma nota, vamos avaliar. Está bem, ok. Obrigado. Então, o ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 12, também a colocação de um sinal de proibição de estacionamento, Rua Ari dos Santos, que é aquela rua que é perpendicular com a rua traseira, a rua onde nós temos aquela rua explica lá, Carlos, aqui é perpendicular com a rua que vai para a central hidroelétrica, diga.
nas traseiras das nossas casas de função. Emílio Bel Tavares, não é. De Eugênio Viana do Lemos. É para Eugênio Viana do Lemos. Exatamente. E é justamente para facilitar a saída das garagens do prédio de Eugênio Viana de Lemos, não é? Eugênio Viana de Lemos, sim, que vai ter a Rua Padre Martinho Mourão, quer uma, quer outra, paralelamente, e portanto é aquela... Exatamente. Ok. Alguma questão? Se não há, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos obras municipais, qualificação urbana do SPA, equipamento e edificado nos bairros sociais, aro 3, prorrogação de prazo para a apresentação de propostas para ratificação do meu despacho. Aqui a justificação pareceu-me lógica, que é o tempo em que vivemos, e sobretudo a dificuldade que eles têm também na recolha de propostas dos subempreiteiros, porque uma proposta desta natureza normalmente conta com um conjunto de subempreiteiros a que eles têm que pedir propostas. E, portanto, pareceu-nos razoável esta prorrogação. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 14. Futuras instalações da UOP, alteração e ampliação de edifício, audivistoria. Aqui temos uma questão que é a seguinte. Aliás, como diz na informação do Guilherme, do engenheiro Guilherme, que pretende-se a homologação do auto de vistoria, e no auto de vistoria diz que se deve notificar o administrador de falência e dar-lhe um prazo para a correção dos defeitos. Mas o administrador de falência já se pronunciou e, portanto, como diz também na informação, salvo erro, movimento 20 desse MGD, a nossa proposta é de homologação do auto de vistoria e acionar a garantia bancária, considerando que o administrador de insolvência já se pronunciou pela negativa, ou seja, não vai poder fazer as correções que foram identificadas e acionar a garantia bancária no montante necessário a fazer face à reparação, certo? É essa a decisão que está em votação. Não havendo nenhuma questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. João e Ana, com esta nuance relativamente a ter em conta o movimento 20 na deliberação. Ponto 15. Regulação do centro cultural, correção de defeitos, elementos para acionamento da garantia bancária. Aqui também a proposta é de aprovar o acionamento da garantia bancária pelo valor da estimativa orçamental para as reparações que são necessárias fazer e que têm a ver com informações ou com deficiências, digamos, nas caleiras e no processo de recolha de água das chuvas. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente às obras particulares, legalização da alteração de fachada, projeto de arquitetura para deliberação, isto trata-se de uma situação ali na rua 5 de Outubro, aquelas casas baixas em frente, quase em frente à Casa de Benfica, que inicialmente tinha sido entrada como um processo de simples comunicação prévia, desculpa, Carlos, ajuda-me aqui, um processo de obras de conservação. Mera comunicação prévia. Mera comunicação prévia, e depois os serviços detectaram que houve intervenções mais profundas que seria suposto uma mera comunicação prévia, e, no fundo, é o processo, digamos, um seguimento normal deste processo. O privado veio fazer a apresentação do projeto de arquitetura e, de acordo com os serviços, está em condições de ser aprovado. Não havendo questões,
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora peço desculpa, fugiu-me aqui a ordem de trabalho. Em relação ao ponto 17, em relação aqui ao ponto 17, eu vou pedir ausência. Sim, que é o próximo. E depois ao ponto 19. O ponto 17, desculpe. Vou solicitar a ausência da votação. Portanto, para... Sim, mas eu vou-lhe dizer que o ponto 17 foi erro meu, vai ser retirado, porque não é necessário a Câmara pronunciar-se, porque as obras podem ser através de processos de licenciamento ou de comunicação prévia. E, neste caso, o feitor Unipessoal Limitada apresentou uma comunicação prévia, apresentou todo digamos, um conjunto de documentos que permitem a execução da obra sem que a Câmara se pronuncie. A Câmara só tem que aceitar ou não a comunicação prévia. A Câmara... viabilizar ou não inviabilizar. Exatamente, muito bem. Viabilizar ou não inviabilizar. Como os documentos entregues correspondem àqueles que são exigidos, portanto, não é inviabilizada a comunicação prévia e não havia necessidade de vir aqui à Câmara. Portanto, eu vou retirar este ponto por essa razão. É uma competência que não é necessário vir à Câmara. Está bem? Sim. Mas agora tem a ver com esta empresa, hein? Não, tem a ver com a empresa que desenvolve projetos para este processo aqui. E o mesmo em relação ao ponto 19, vou solicitar a ausência também. Ok. Então, o ponto 19, António Simões... como é que devo fazer? Retirar... Deixe estar. Pronto, é só a ausência de votação. Pronto, na ata, Dona Ana, a vereadora ausentou-se. Está bem? Sim. Projeto de abertura de arquitetura e decisão final, nós já aprovamos a arquitetura, é aqui a decisão final. Quem vota contra? Diga. É o 18 ainda. É o 18 não, ainda. É o 18, peço desculpa. É o 18 ainda. O 17, eu estou um bocado trapalhão hoje, não sei porquê. O 17 é retirado e o 18 é votado. Vamos votar o 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, sendo certo que a senhora vereadora do Bloco de Esquerda se não, é seguir. Não. Eu vou reclarificar. Em relação ao 19, é que eu solicito a ausência. 18... O 18 está. Então o 18 votou? Sim, votou a favor. Ok, e votou a favor. Ponto 19. Fátima Isabel Neves Costa. É também uma das habitações do bairro Camões. Não é? Não. Pois não, peço desculpa. 62 a 64, alteração e ampliação de habitação. Muro de vedação e construções de anexo. Para a decisão final também já aprovamos a arquitetura, estamos a fazer a aprovação final de acordo com a informação técnica. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, sendo certo que a senhora vereadora e a representação do Bloco de Esquerda se ausentou do ponto 19. Mas agora já regressou à sala e entramos no ponto 20. Pedro Alexandre Branco Anjo, Avenida José Eduardo Vítor das Neves e a Rua Luís Falcão de Sommer, número 82-84, legalização de alteração de fachada para deliberação. Também a votação final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos o processo 21, Ana Marlene Gonçalves Gomes, Rui Elias Garcia, também uma legalização de alterações e ampliação de moradia, decisão final também para aprovação, de acordo com os técnicos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois, ponto 22, loteamento, proposta de acordo de cedência de uma área de aproximadamente 408 metros quadrados do prédio sito em Casais Formigos, lote número 4 do Alvará do loteamento número 4.979, com área de 5.033 metros para prolongamento da Rua dos Franceses para ratificação do despacho. Hoje de manhã faltava aí, não estava no acordo de cedência assinado. Eu pedi que enviassem, não sei se
Ou seja, o documento que estava aí não tinha a assinatura das partes. Tinha apenas a... Mas eu pedi para enviar, não sei se já receberam por mail esse documento. Não. Pronto, de qualquer modo, eu faço um historial. Este espaço, propriedade dos irmãos Elizabeth Maria Cruz dos Santos e Orlando Cruz dos Santos, é uma área de cerca de 400 metros necessária para a construção da ligação ao parque empresarial, do lado norte, do lado da rotunda, do lado da entrada dos franceses, digamos assim. Acontece que o Orlando Santos, que já assinou este acordo há um ano, fez um ano em fevereiro, e a irmã teve alguma dificuldade em assinar, e depois acabou por assinar o acordo, fazendo nós uma adenda em que parte dos 400 metros foram cedidos de acordo com esse acordo que está aí, ou seja, gratuitos, e que serão deduzidos nas áreas a ceder numa futura operação urbanística, enquanto que a outra metade, os 204 metros, foram cedidos mediante o pagamento que está aí de 2.500 euros. Portanto, a única questão é que o acordo que está aí é o acordo que não está assinado, temos o acordo e temos a adenda. Portanto, nós fizemos um acordo em que é cedido a área para alargamento daquela rua, e essa área seria possível deduzir em futuras, cedida gratuitamente, em futuras operações urbanísticas que naquele prédio possam ocorrer. A irmã Elizabeth, enfim, foi sempre uma pessoa mais difícil de negociar, e acabamos por fazer uma adenda a esse acordo, porque o irmão não está no país. Aliás, não sei se até veio hoje, porque ele estava em Timor, e não sei se agora regressou nesta leva que foi anunciado pessoas que veio de Timor, e portanto, por não estar no país, nós fizemos essa adenda só relativamente a metade da área cedida, e por isso é que temos um acordo e uma adenda, certo? Não sei se foi claro, se tem alguma dificuldade. E era para ratificar, digamos assim, esse acordo. Não havendo nada em contrário, a Câmara, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ratificação por unanimidade. Devo dizer que a senhora era daquelas pessoas que nem estavam de acordo, nem era fácil que apresentassem propostas. E agora o último ponto que eu fechei sem querer, mas é o do loteamento. Qual é o último ponto? É o aditamento número 4 ao alvará de loteamento Rasóvia Limitada. Estrada da meia-dia. Exatamente. Já tinha sido um assunto que veio à última reunião, nós tirámos para clarificar, e a única coisa é que, de facto, no projeto inicial, o parque de estacionamento estava em pavimento bitumoso, e agora ficou naqueles com a divisória, penso eu, em pedra. Portanto, ficou em pedra, e penso que até está de acordo com os técnicos. Eu também tive a oportunidade de passar lá. Acho que é uma solução também adequada e tão boa, até melhor que a anterior, e portanto é de aprovar essa alteração. Se não houver nada em contrário, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Opa! Eu presumo que agora não estou. Agora fui eu que saí. Não, estou cá. Okay. Então, sendo assim, aprovado também o último ponto por unanimidade, não havendo mais nenhuma intervenção, dou por fim a nossa reunião, esperando que continuemos a ter, enfim, que os números não sejam ainda maiores, mas vamos todos continuar atentos e a trabalhar para, em conjunto, vencermos este combate a esta pandemia. E agora nós fiquem em casa.
desde que possam. Está bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. A reunião está aqui a fazer feedback. Está a pedir para desejar saúde a todos e bom trabalho. O vereador Jaime Ramos está a pedir para desejar a todos saúde e o melhor dentro das possibilidades e bom trabalho. Igualmente, ficamos a aguardar qualquer informação que seja pertinente, dar conhecimento ao resto do Executivo. Ficamos a aguardar para que possamos analisar a coisa. Uma boa tarde a todos e boa Páscoa. Boa tarde, igualmente. Obrigado.